aprendizagem observacional, tá? Então, há outros modos aí do sujeito, dos indivíduos conseguirem alterar os seus comportamentos e terem mudanças na sua vida. Então, a aprendizagem observacional, também conhecida como aprendizagem social ou modelagem, é um processo pelo qual os indivíduos adquirem novos comportamentos ou informações observando outros, outras pessoas. Albert Bandura é um dos principais teóricos dessa abordagem, destacando a importância da observação, imitação e modelagem no aprendizado humano. Então, componentes aí da aprendizagem observacional: atenção. Para aprender através da observação é necessário prestar atenção ao modelo. Fatores que influenciam a atenção incluem a relevância do comportamento observado, a similaridade entre o observador e o modelo e a atratividade ou status do modelo. Então, é possível, assim, a pessoa, o sujeito, o paciente, por exemplo, aprender baseado no modelo. Quando a gente vê aquelas pessoas que se estimulam muito, com aqueles profissionais que falam sobre saúde, sobre bem-estar, e eles mesmos aplicam aquilo na sua vida, e isso é uma coisa muito, muito válida, Isso ajuda bastante as pessoas a realizarem mudanças. Então, se eu falo de saúde e bem-estar, por exemplo, porque você tem que fazer isso e tudo mais, e eu passo isso, eu sou este modelo, isso aumenta a chance da pessoa realizar aquilo. E até mesmo por isso, quando a gente traz para a nossa prática clínica, que eu acho tão importante que nós, psicoterapeutas, coloquemos em prática, o que a gente vende, tá? Eu gosto de falar que é viva o que você vende. Então, se você trabalha com a terapia cognitivo-comportamental, viva a terapia cognitivo-comportamental. O que eu quero dizer com isso? Aplique na sua vida, tá? Questione as coisas, questione seus comportamentos, questione os seus pensamentos, realize cartões de enfrentamento. Ontem mesmo eu montei um cartão de enfrentamento para mim, entendeu? Por questões da minha vida e tudo mais. Então, assim, faça, pratique, até mesmo que quando você for trabalhar com o seu paciente, você vai poder trazer as coisas da sua própria vida, as suas vivências e como que você superou ou está superando isso, utilizando, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental. Isso vai servir de modelo, certo? Isso serve de modelo para que a pessoa consiga mudar. Quando a gente pensa até nessa questão aqui, fatores que influenciam pode ser a relevância do comportamento, a similaridade entre o observador e o modelo. Então, assim, quando eu trabalho com pacientes que têm ansiedade social e eu comento que eu também tenho ansiedade social, isso ajuda a gente a ficar mais similar, certo? Ter ali uma similaridade, Isso ajuda ele a aprender muito mais pela observação comigo nesse caso, tá? Então, assim, eu não preciso ser pai para ajudar uma mãe, tá, a cuidar da criança. Mas se eu posso trazer coisas que vão ajudar, através da modelagem ali, claro, da psicoeducação e tudo mais, a facilitar o processo, por exemplo, certo? Retenção: o observador deve ser capaz de reter ou lembrar as informações sobre o comportamento observado. Isso envolve processos cognitivos, como codificação e armazenamento na memória. Reprodução: o observador deve ser capaz de reproduzir ou imitar o comportamento observado. Isso pode depender das habilidades motoras e da oportunidade da prática. E motivação: a motivação é essencial para que o observador decida imitar o comportamento. Fatores que influenciam motivação incluem reforços percebidos, punições e expectativas de resultado. E aqui, até mesmo na questão da reprodução, por exemplo, às vezes a gente pode buscar, poxa, mas por que será que às vezes eu me inspiro em alguém, a pessoa é um grande modelo pra mim, não sei o que, o The Rock, que acorda cedo, não sei o que, faz caramba, tá? E eu não consigo, mudar isso. Porque às vezes, você não tem a capacidade de reproduzir, ou de imitar esse comportamento por N motivos. Por questões financeiras, por questões que sua vida, sua rotina é muito diferente, tá? Ou por questões que você às vezes não tem a capacidade de retenção, ou porque você não tem a similaridade ali na questão do seu contexto e tudo mais. Então existem muitos motivos que podem justificar o fato de você se inspirar em algumas pessoas,
mas aquilo não ajudar você a mudar. Mesma coisa para o paciente. Então, às vezes, a modelagem não vai ser o ideal, ou ele precisa, às vezes, aprender a se modelar em alguém, alguma coisa que tenha um pouco mais similaridade com ele, que seja mais fácil dele conseguir reproduzir, então que seja fácil dele reter aquilo, seja mais fácil, né, no caso, dele reproduzir aquilo também, e que ele também tenha uma motivação para imitar o comportamento aí do outro, tá? Estudos clássicos aí de aprendizagem observacional, temos aí o experimento do boneco bobo, de Bandura. Esse experimento demonstrou que crianças que observaram um adulto agindo de forma agressiva com um boneco inflável chamado bobo eram mais propensas a imitar este comportamento agressivo quando lhes eram dada a oportunidade. Isso, né, a gente vê mesmo, né, aquela coisa do faça... Tudo bem que a gente tem aquela coisa, faça o que eu faço, falo, não faço o que eu faço, mas no fim das contas o que a gente faz é muito mais importante. Tô lá com um copinho de cerveja na mão, com meu cigarrinho, e eu chego com meu filho assim, não use drogas. Tipo, são idiota, né? Então assim, não tem sentido isso, não tem lógica. A questão, o que é observável, a modelagem é muito mais importante. Principalmente se a gente fala uma figura dessa forma. Homem tendo uma figura do meu pai, entendeu? Que representa algo pra mim, uma autoridade, uma pessoa que sabe muito, uma pessoa foda, não sei o que, coisas nesse sentido. O que importa muito mais é o comportamento aí naquele momento. As falas do pai têm muito impacto, muito mais no futuro da vida do que necessariamente no começo. O comportamento tem muito mais impacto no início, né? Então, como o adulto age é muito importante, né? E a gente vê isso mesmo, né? Quando a criança às vezes é meio agressiva, quando a criança desrespeita as pessoas, desrespeita os coleguinhas, fala palavrão, todas essas coisas, quando a gente vai observar, é comum ele observar esses comportamentos. Isso eu vejo, né? Meu filho tem 5 anos e é justamente isso. Então eu falo muito oxe, por exemplo, eu falo muito oxe. Ele fala oxe pra tudo. Eu acho uma graça. Tá ficando parecido comigo. Mas enfim. Então, essas questões, né? Ele imita, né? Então, ele imita muito. Imita muito. A mãe imita muito, né? As pessoas de forma geral. E é assim que acontece. Às vezes, mudanças comportamentais de certa forma. Quando às vezes ele age de uma maneira também ruim, eu faço assim, poxa, mas eu faço dessa forma? Eu não faço dessa forma. Eu falo assim com você? Ele fala, não. Então, isso vou ajudando nessa questão da modelagem. Temos aí também a ideia da aprendizagem vicária. Então, a aprendizagem pode ocorrer através da observação de consequências do comportamento do outro também. Então, por exemplo, o indivíduo pode aprender a evitar certos comportamentos ao ver outra pessoa ser punida por eles, né? Então, quando a gente vê notícias de pessoas sendo presas por XYZ, às vezes eu posso evitar fazer isso, né? Então, se eu penso na questão do consultório, da clínica, se eu entendo que o paciente está tendo um certo tipo de comportamento que pode prejudicá-lo, ao trazer para a sua lembrança, para a sua memória, ali para o seu conhecimento, que às vezes ele não tem, que outras pessoas já se prejudicaram por conta disso, deste comportamento específico, isso pode aumentar a chance dele não ter aquele comportamento, tá? É quando a gente fala, por exemplo, da questão do uso de drogas, né? Então, se eu comento, poxa, já atendi muitas pessoas, o que é verdade, que fumaram maconha uma vez e aí psicotizaram, né? Então começaram desrealização, achar que tá paranoia assim para sempre, coisas nesse sentido. Essa informação, por exemplo, pode, não é sempre, claro, diminuir as chances das pessoas, né, de outros pacientes, ou qualquer coisa nesse sentido, de fazer o uso de drogas, por exemplo, tá? Então isso é a aprendizagem vicária, quando entende que um certo comportamento pode levar a alguma coisa negativa e eu vejo isso de fato acontecendo com outra pessoa, por exemplo, tá? Isso era muito utilizado, né? Tem até não sei se é um programa de TV, se é um documentário, não lembro. Faziam isso nos Estados Unidos, levavam crianças em prisões lá dos Estados Unidos, pra ver os presos, aí os presos, tipo, sendo tudo grosseirão, assim, tipo, não sei o que e tal. E as crianças ficavam morrendo de medo. Eu acho que até uma coisa que foi feita. Eu acho que hoje nem faz mais, porque é meio que considerado meio
bizarro, né? Meio torturante, assim. Mas se baseia nisso, né? Por exemplo, olha, se você se comportar dessa forma, é isso que acontece. Falam-se, quando a gente pensa na questão do ProErd, fala-se que é a mesma ideia, né? Então, colocam um policial para falar. Eu não sei se era de fato essa a ideia quando eles montaram o ProErd, né? O ProErd, quem não sabe, é o programa lá antidrogas, que é na escola lá. Só que colocava um policial para apresentar, né? Então falam que é essa a ideia, né, do ProErd. Não sei se de fato é isso, mas seria através dessa questão da aprendizagem vicária, né? Onde, tipo, então, um policial falando, ó, se você usar droga, eu vou te pegar, hein? Olha o tanto de gente foi presa, não sei o que, coisas nesse sentido. Quando a gente faz autoescola, a mesma coisa, mostrar acidente, né, coisas assim, né? Tipo, olha, essa pessoa aqui ultrapassou na faixa, enfim, passou no sinal vermelho, e aí mostra o acidente, o carro todo, não sei o quê. Então eu posso aprender a não ter um comportamento assim por conta disso, ver consequências negativas com outras pessoas, tá? Então isso funciona, não é com todo mundo e tal, mas é uma coisa que pode funcionar. E se você quiser aprender mais sobre a terapia cognitivo-comportamental de forma completa, sem psicologuês e de forma também definitiva para vencer sua insegurança clínica ou simplesmente ter mais conhecimento para o seu atendimento clínico, conheça o meu curso, o Essencial da TCC. O link está aqui na descrição. E lá você confere essa aula também completa, que é um conteúdo complementar que eu solto quinzenalmente.